Trianon AM 740. Radar Paulista apresenta Condomínio em Ação com o Dr. Tiago Natalio. Estamos aqui com o Dr. Tiago Natalio de Souza, trazendo mais uma vez o quadro Condomínio em Ação. Muito boa noite, obrigado pela participação, pela presença aqui, Dr. Tiago. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Sempre uma honra, um prazer estar aqui novamente. A honra é sempre nossa e vamos falar de condomínio, que é justamente o tema, né, da sua participação aqui no quadro Condomínio em Ação. E hoje vamos falar de um tema muito comum, Dr. Tiago, e que os condomínios certamente convivem ou já conviveram ou conviverão com essa questão, que é o problema do barulho, né? O barulho é um problema muito sério que as pessoas convivem nos condomínios. E aí eu pergunto pro senhor Dr. Tiago, o que a legislação traz sobre assunto que é aplicado nos condomínios? Sem dúvida alguma, um problema assim de altíssimo nível, né? E tem tido todo tipo de problema, tem dado dificuldade nos condomínios, e brigas, problemas, conflitos, processos, advertências, multas. Mas a legislação em si, de fato, normalmente as leis municipais trazem alguma legislação sobre o assunto, trazendo algum horário específico, exemplo, até as 22 horas pode ter barulho, antes das 6 não pode ter barulho. Mas o que realmente tem ajudado bastante no dia a dia de condomínio é nós ter uma convenção bem escrita, um regulamento interno bem apurado. Isso de fato ajuda bastante, porque tendo as regras no regulamento interno, a gente consegue no dia a dia solucionar os problemas. Também, o que a gente sempre fala, que sai um pouquinho aí da lei, legislação, convenção, regulamento interno, que eu acho que a chave da questão é paciência e bom senso também. Agora, já que eu estou falando, né, com relação a essa lei, né, o horário das 10 da noite às 6 da manhã. Esse é o horário único que as pessoas não podem fazer barulho no condomínio? Como é que funciona isso? Na verdade, muitos pensam o seguinte, né? Não, então, dentre as 22 e as 6 eu não posso, mas depois eu posso qualquer tipo de barulho? Não, calma, não é bem assim. Até porque, imaginamos nós, enquanto moradores de um condomínio, um vizinho com o som ligado no último o dia inteiro. Isso seria praticamente impossível, a gente conviver com uma pessoa dessa. E a pessoa diria o seguinte, né? Diria, não, mas eu tô dentro das 6 da manhã ou até mesmo às 22 da noite. Na verdade, nos condomínios, os próprios regulamentos internos, normalmente eles trazem um horário até mais, vamos dizer assim, restrito. Normalmente eles dizem que após 8 horas da manhã pode começar um determinado barulho, não pode ir após as 22, mas muitas convenções e regulamentos eles separam de que forma? Por exemplo, mudanças ou barulhos com obras no apartamento, que requerem um barulho um pouco mais alto. Então isso aí eles acabam restringindo um pouco o horário, proibindo o sábado nesses barulhos mais pesados. Mas a intenção aí é o quê? Ter um regulamento, tratar sobre o assunto em condomínio. Sabemos que tem as leis municipais que também vão tratar do assunto, mas muitas das vezes essas leis municipais, elas não são aplicadas lá dentro do condomínio em si. Aplicam onde? Bares, restaurantes, baladas, em outros locais. Mas o morador, por exemplo, dentro dessa configuração da lei, ele vamos dizer, um reforço para que ele peça esse auxílio dos órgãos públicos no sentido de não haver barulho depois desses horários? Ou isso não o ajuda em absolutamente nada? Na verdade, dentro da área comum do condomínio, dentro do condomínio, dos apartamentos, das unidades autônomas, normalmente acaba não tendo acesso de fiscais, PSIL e outras coisas, porque eles dizem o seguinte, quando chegam na porta dos condomínios, se trata de condomínio, resolvam um conflito aí dentro sozinho, entre vocês. Vocês têm poder de fazer normas para que isso não ocorra, até mesmo advertências e outras coisas mais. Falando de lei em si, também tem a NBR
1052, que fala aí de ter um decibéis aí em 35 e 45 para as áreas de dormitório, entre 40 e 50 para as áreas de sala, de estar e etc. Mas fica muito difícil também imaginarmos isso, né? Porque a gente vai ficar o quê? Com um decibelímetro dentro do apartamento, não vai dar muito certo isso daí. Por isso a gente sempre volta na questão aí do bom senso, que eu acho que de fato é o que resolve o problema. Não tem nem como medir esse... A não ser que você tenha, como você está falando, né? Um especialista ali para fazer essa medição, né? Para se chegar nessa média. Imagina a dificuldade, né? Agora, do ponto de vista do regulamento, o que é possível fazer no regulamento, quer dizer, nesse regulamento interno, que vai facilitar muitas vezes esse convívio entre os moradores? Como definir ali no regulamento, doutor Tiago, essa questão do barulho para que não cause esses incômodos? Primeira coisa que a gente sempre fala, um bom regulamento interno, ele vem de forma separada. Tudo de forma separada. Uma parte para obras em condomínio, as normas sobre obras, normas sobre salão de festas, normas sobre salão de jogos, fitness, etc. Até porque cada espaço tem uma forma de se utilizar. Então, se nós separarmos, termos bem isso aí de forma bem clara e quais são as regras de cada espaço, nós vamos entender o perfil de cada espaço e também a sua necessidade de ter um determinado barulho em um determinado horário. Então, se adequarmos da forma correta, separada, a gente vai ajudar bastante na vida do condomínio. Mas também não é só isso, precisa do quê? De ação do próprio síndico, do próprio corpo diretivo. Que tipo de ação que seria essa? Aquela ação, primeiro, de conscientização, buscar, de fato, que as pessoas consigam entender qual que é o regulamento interno do condomínio, quais são as normas do condomínio. Até porque, hoje em dia, as pessoas vão para condomínio, elas mudam para lá e elas não conhecem a convenção do condomínio, não conhecem o regulamento interno, ou seja, não conhecem a regra do jogo. Sim. E aí acaba, assim, de fato, tendo esse tipo de dificuldade. Bom, aí o síndico seria a pessoa indicada, então, para justamente fazer essa administração e, consequentemente, colocar esses avisos, né, essas informações para os moradores não se queixarem de, não fui avisado, como o senhor acabou de dizer, eu não estou sabendo, não sei como é que não sei qual é o horário, enfim. Aí é fundamental o papel do síndico, não é isso? Exatamente. E tem hoje em dia diversas formas de se fazer isso, né? A gente pode imaginar aí até através dos próprios e-mails que o condomínio manda. Hoje em dia tem aquelas telas ali dentro do elevador, dá para fazer aviso por ali, folheto, dá para poder fazer, entre aspas, uma política ali dentro do condomínio, uma política pública de informação e de conscientização. Eu acho que isso aí, de fato, no dia a dia do condomínio, as pessoas vão sabendo das regras, vai ficar mais fácil de cumpri-las. É óbvio que ninguém pode se alegar, que não conhece a lei, que não conhece o regulamento interno e etc. Mas eu acho que divulgar, mostrar o caminho certo e sempre estar avisando, conversando, acho que de fato resolve aí no dia a dia. Agora, doutor Tiago, quando nós temos uma solução, um caso ali muito complicado, vamos dizer, 2 moradores que não chegam a um consenso, às vezes, seja por causa de barulho de música, de som, ou porque arrasta móveis, ou porque tem crianças, enfim, ali as mais variadas situações. Quem é que media esse conflito? Quer dizer, é o síndico ou pode-se chegar, inclusive, a uma via judicial? De fato, tem aí muitos casos em que vão para a via judicial mesmo. Até por conta de tenta o síndico, não consegue, tenta a conversa, não consegue, um começa a notificar extrajudicialmente o outro, aí coloca advogado. Mas o síndico também ainda a gente insiste que ele também pode fazer esse papel aí de mediar os conflitos. Eu acho que nem sempre tem que partir para aquela advertência. Eu acho que de repente uma carta, um comunicado, aquela coisa de fato, de forma amistosa mesmo, chamar para conversar, acho que resolve muito problema. A gente tem muito problema em condomínio onde que só uma pessoa reclama da outra. Não é aquela coisa em que tem seis apartamentos dentro de um mesmo andar e todos estão reclamando de uma única pessoa. Fica fácil identificar. E para o síndico também fica muito complicada essa situação, porque as pessoas buscam o síndico e dizem o seguinte: eu quero que você multe, eu quero que você advirta. E olha como que fica complicada essa questão, com base no quê? No que a pessoa falou, e aí você fala para a pessoa assim, tudo bem então coloca aqui no livro de reclamações, a sua reclamação, ele fala, não, eu não posso de forma alguma me indispor com o meu inquilino, com o meu vizinho. Ou seja, se nem o próprio vizinho quer se indispor,
o síndico que tem que ir lá se indispor com a pessoa. E muitas das vezes, quando isso vai à frente, ele acaba não tendo como provar aquilo que ele estava cumprindo, aquilo que ele estava obedecendo, aquilo que ele estava ajudando o condômino prejudicado. Então, se torna uma situação aí muito desagradável. O que eu sempre indico é o seguinte: o condômino fez uma reclamação, hoje em dia, faça por escrito. Vá até a portaria, preencha o livro de reclamações, envie um e-mail, até porque ele vai ser a primeira testemunha quando o problema surgir lá na frente. E se o síndico tiver a condição de tentar mediar um conflito, trazer os dois para conversar, é muito melhor. Agora, se não houver esse tipo de solução de conflito, havendo mais do que duas pessoas reclamando de uma outra, feito todas as burocracias, eu aconselho sim a ir partir para uma advertência, que eu acho que vai ser o caminho. E o síndico também vai estar cumprindo o papel dele. Que é tentar apaziguar ali, se não for de um jeito, vai ter que ser de outro, né? Exatamente. Agora, então, doutor Tiago, inclusive aí fica esse questionamento, até o senhor acabou de dizer aqui com relação à aplicação da multa, né? E de advertência, é um negócio que a gente até gostaria de saber um pouco mais, né? Dentro de não só da situação do barulho, mas de outras situações em que podemos tratar isso numa outra edição aqui do quadro Condomínio em Ação. Sem dúvida, o assunto ele é bastante, vamos dizer assim, acontece muito no dia a dia, os problemas são dos mais variados possíveis. Existem pessoas e existem casos em que o apartamento de alto padrão, a pessoa tem uma certa condição financeira e para ele aquela multa não faz sentido algum, porque é um valor pequeno e uma multa mais, uma multa menos, como que vai resolver essa questão? Para ele não é problema algum, mas eu acho que a gente vai ter que fazer um bloco 2 sim, para poder discutir todos esses assuntos. Também pensar nas crianças dentro de condomínio, porque criança é natural que ela brinque, que ela faça bagunça, agora qual que é o limite disso? O limite de a pessoa brincar, o limite da pessoa andar de salto dentro do apartamento, pensar em todas essas questões e mais, as pessoas que cometem infração ao regulamento interno sempre. Nós aplicamos as multas. Existe alguma forma de se aplicar uma multa que seja de 5 vezes o valor da cota de condomínio, 10 vezes o valor da cota de condomínio? Acho que o assunto é bastante promissor aí, tem bastante assunto. Bastante amplo, inclusive, para a gente discutir e, sem dúvida nenhuma, trazer aí os comentários do Dr. Tiago, que são bastante esclarecedores. E como a gente já disse aqui, né, São Paulo hoje é uma terra de condomínios, inclusive tem de condomínio em São Paulo, é brincadeira. E aí, Dr. Tiago nos ajuda a entender como é que se relaciona no dia a dia nos condomínios. Viu, Dr. Tiago? Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Estaremos aí na semana que vem novamente. Tá certo. Dr. Tiago trazendo o quadro Condomínio em Ação. Semana que vem, volta conosco aí, tirando dúvida. Também você que tem dúvida e quer mandar aqui dúvida do Dr. Tiago no quadro Condomínio em Ação, encaminhe aqui no Facebook, encaminhe